Olá, sejam bem-vindos. Vamos hoje começar a nossa segunda competência. Hoje a gente vai falar sobre qualidade da água, controle de qualidade da água, controle integrado de pragas e saúde do manipulador. Espero que você tenha lido seu caderno, porque isso vai facilitar o nosso estudo de hoje, ok? Então, o que é esse conjunto de elementos? Na verdade, esses são pré-requisitos para que nós possamos aplicar as boas práticas no ambiente. Lembra que nós falamos de boas práticas? Boas práticas, que são pequenos procedimentos ou condutas que nós vamos tomando no nosso dia a dia no ambiente. Então, antes da gente ter essa rotina bem estabelecida, é importante que o local onde você trabalha ou o local que você é gestor tenha em mente a qualidade da água, o controle de pragas e o controle da saúde do manipulador, ok? Então vamos aprofundar mais sobre esse tema, né? Então a avaliação do controle de qualidade da água é fundamental, uma vez que você vai usar essa água em tudo. Você vai usar essa água para lavar suas hortaliças, para cozinhar os alimentos, para limpar o seu ambiente. Então a potabilidade é fundamental. Basicamente, a água que é fornecida pelas empresas abastecedoras do nosso estado, da sua cidade e do estado de Pernambuco, elas fazem o controle de potabilidade, tá certo? Mas você em casa tem que ter cuidados, ou no seu estabelecimento. Que cuidados são esses? Aqueles com a caixa d'água. Então você precisa fazer a manutenção periódica desta caixa d'água. Por quê? Porque lá também se acumula sujeira. Os canos por onde a água passa, eles podem carregar sujeiras, principalmente naqueles períodos onde há uma variação do fornecimento de água. Aí sim que a gente tem que ter maior cuidado, né? O racionamento é uma prática comum no estado de Pernambuco, principalmente no período de seca, então a gente tem que ter cuidado. Na sua região pode haver racionamento e isso vai fazer com que você tenha que ter cuidado com a qualidade da sua água. Então a gente vai falar um pouco sobre condições que obrigam você a fazer a limpeza da caixa d'água. Basicamente, a cada 6 meses você tem que fazer isso, tá? A gente vai falar basicamente como se faz a limpeza da caixa d'água. Mas você também deve fazer isso quando acontecer uma situação atípica, por exemplo, um animal, por algum tipo de acidente, cair dentro desse reservatório de água e aí ele vai contaminar a água. Então você vai precisar fazer a limpeza da caixa d'água. Você precisa cuidar dela para que ela esteja tampada adequadamente para evitar a entrada de animais, principalmente do mosquito da dengue, que a gente sabe que precisa de água limpa para se multiplicar. Então vamos ter cuidado também, se preocupando com a dengue, ok? Além disso, o seu reservatório tem que estar isento de rachaduras, porque essas rachaduras também podem levar à contaminação da água. Você pode ter um poço artesiano. Muitas pessoas optam por poços artesianos porque elas querem ter um controle da periodicidade da água. Mas para isso você precisa comunicar à vigilância sanitária que tem um poço artesiano e precisa ter alguns cuidados, como manter uma distância mínima do poço para fossas ou para outros tipos de fontes de contaminação. E principalmente, gente, fazer a análise microbiológica e físico-química desta água. Não precisa você saber detalhadamente o que é, você precisa procurar um laboratório, tá certo? Credenciado. O estado de Pernambuco tem um laboratório de referência para fazer esse tipo de análise, você pode procurar e encaminhar uma amostra de água ou solicitar a visita de um técnico para que ele recolha uma amostra de água para fazer análise, ok? Então, se você optar pela água de poço artesiano, você precisa ter um laudo técnico de que a sua água tem boas condições microbiológicas e físico-químicas, tá certo? Basta você pedir ao seu técnico essas informações, tá? Vamos olhar esse slide, como a gente deve fazer a limpeza da caixa d'água. Afinal de contas, é sua responsabilidade manter a periodicidade de limpeza. Então, vocês observem aqui na figura, tá? Os procedimentos básicos. Primeira etapa, feche o registro do cavalete da entrada da água da rua ou prenda a boia da caixa d'água. O objetivo é você encher a caixa d'água e fechar esse registro, tá? E após o enchimento da caixa d'água, você vai esvaziar ela por completo. Normalmente a sua caixa pode estar cheia, então você vai fazer o esvaziamento dela. Após isso, você vai, utilizando os equipamentos de proteção individual, que são as luvas, tá certo? Ou botas, se você precisar, você vai entrar na caixa ou utilizar de alguma forma equipamentos que possam limpar a superfície dessa caixa d'água, né? Então tape a saída da água da caixa para evitar que o material de limpeza desça pelos canos.
Então, quando você estiver fazendo a limpeza da caixa, você vai tapar as saídas para que essa água que vai ser gerada pela limpeza, que é uma água suja, não vá para o seu cano e aí chegue na pia da sua casa, enfim, tá certo? Você vai deixar um pouco de água ainda dentro da caixa d'água para que você, com essa água residual, mais produtos de limpeza adequados, tá certo? Possa fazer o esfregamento da superfície, principalmente com material de nylon. É importante que você não use materiais de limpeza que tenham metal, palha de aço, porque eles podem levar também à contaminação, tá certo? Então tem que usar materiais que não contaminem a água e nem a superfície da caixa, no caso materiais de nylon, tá certo? Escovas de nylon. Então esfrega bem essa caixa, gente. Esfrega o máximo que puder para que todo o lodo que possa estar ali residual escorra e você limpe ao máximo desta forma. Após isso, você vai retirar a água e o material que restou da limpeza utilizando baldes ou pano. Você vai retirar a água suja que foi resultante desse material. Após isso, você vai preparar uma solução clorada, tá certo? E aí você vai trabalhar com 2 litros de água sanitária para 1000 litros de água. Tá? Em geral, para uma caixa de 1000 litros, você vai usar 2 litros de água sanitária. Então, para desinfetar a caixa, você vai abrir o registro ou soltar a boia e encher a caixa. Se ela tiver 1000 litros, você vai usar 2 litros de água sanitária. Em geral, as caixas têm 1000 litros. Caso não seja, você vai ter que calcular a proporção de água sanitária para o volume da sua caixa d'água. Sempre lembrando dessa regra, que se para 1000 litros eu vou usar 2 litros de água sanitária, quanto eu usaria numa caixa de 6.000 litros? É só você fazer uma regra de 3. Aí você vai deixar essa solução dentro da caixa d'água com ela cheia, tá certo? E aí vai deixar isso por 15 minutos. Depois você pode esvaziar completamente a caixa d'água e aí na saída dessa água que tá rica ali em solução clorada, ela vai limpando os canos também. Então você pode dar descarga, abrir torneiras e aí automaticamente você vai limpando todo o caminho da água na sua casa ou no seu estabelecimento. Sempre, gente, sempre que terminar esse processo, você pode novamente encher essa caixa d'água e passar a reutilizar. Lógico, sempre após ter feito todo o esvaziamento, ok? Lembrando, a caixa d'água tem que ficar bem vedada para evitar a entrada de vetores e pragas, tá? Todos os cuidados que a gente tem com a água, ou seja, se preocupar com a origem da água, se preocupar com a qualidade dela, também se aplica ao gelo. O gelo muitas vezes é usado no seu alimento diretamente, ou seja, você pega o gelo e coloca numa bebida. Então aquele gelo tem que ser feito a partir de água potável, ok? Então todos os cuidados que a gente tem para a água também se aplicam ao gelo. Existe o gelo em escamas, que esse normalmente é utilizado apenas para refrigerar alguma superfície. Se ele não for de água potável, gente, não use como alimento, ou seja, não use numa bebida e em uma preparação, ok? Bom, vamos agora falar um pouco mais sobre pragas. A gente está aqui tratando exatamente desse tema, controle de qualidade da água e controle de pragas. Vamos para o nosso segundo momento. Tá? O que são pragas? Pragas são todos os insetos, roedores e aves, dentre outros animais que, devido ao seu ciclo curto de vida e desenvolvimento, se multiplicam massivamente e muitas vezes apresentam uma população muito superior que a dos humanos. E, além disso, apresentam hábitos de alimentação similares entre nós. Provavelmente você lembrou de baratas, de ratos, de moscas, de pombos, e todos esses realmente são as pragas que mais estão no ambiente urbano e que mais trazem perigos à contaminação de alimentos. Por quê? Lembra que a gente falou na aula passada dos perigos físicos, químicos e biológicos? Então, as pragas, elas podem ser um perigo biológico porque elas carregam micro-organismos nas penas, no sistema intestinal desses animais, nas secreções desses animais. Elas podem ser um perigo físico, porque o animal ele pode trazer um material do ambiente, uma fuligem, uma pedra, um caco de vidro para dentro da produção de alimentos. E elas podem ser também um perigo químico, porque eles também podem carregar substâncias químicas, tanto pelo controle de pragas, que se não for feito de forma adequada, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, eles podem entrar na cozinha e trazer substâncias químicas, né, do ambiente externo, ou também usadas para o controle de pragas,
ok? Então a gente tem que realmente se preocupar. Antes de pensar em qualquer elemento, né, da higiene na produção dos alimentos, a gente tem que pensar na potabilidade da água e no controle de pragas, tá certo? Então vamos tentar entender um pouco mais dessas pragas, né? O que a gente vai tratar hoje é de um controle integrado, porque infelizmente, devido ao tamanho da população a gente não consegue exterminar. Imagina, meu sonho seria matar todas as baratas do mundo, porque eu odeio baratas. Inclusive, eu tive muita dificuldade de colocar imagens de baratas na aula de hoje, porque eu detesto baratas, e vocês também não devem gostar muito, ok? Então, eu gostaria muito de exterminar todas elas, mas infelizmente isso é impossível. Ou não, porque o equilíbrio do meio ambiente também depende do equilíbrio desses animais. Tá? Então a gente tem que ter cuidado principalmente com a presença de alimentos nesse ambiente, porque esses animais são atraídos por alimentos. Tá? Então o nosso lixo é um dos nossos maiores cuidados. Vocês vão ver, dentro de todos os cuidados com qualquer dessas pragas, quaisquer dessas pragas, que o lixo é a principal fonte de contaminação. Então, afastar o lixo, a gente sempre tem que ter o lixo do local de produção de alimentos bem afastado do local de produção. Já uma vez que esse lixo todo, né, deve estar num local bastante afastado para evitar a atração desses animais aonde há produção. No nosso ambiente de trabalho, ali vocês têm uma lixeira, tá certo? A gente tem que fazer com frequência a troca do saco de lixo. Logicamente que a gente tem que ter um controle dessa frequência, ou seja, não é o melhor momento quando está todo mundo produzindo uma refeição você sair com lixo. A não ser que a lixeira esteja muito cheia, aí realmente você vai precisar fazer. Mas se você tiver uma frequência de controle da retirada do lixo, não vai acontecer. Então o lixo ele deve ter acionamento por pedal. Então aqui ó, a gente tem uma lixeira, tá? De aço inox. Por quê? Porque é mais fácil de lavar, ela dura mais tempo e com certeza você vai ter uma melhor limpeza desse material, tá? Aqui a gente tem um acionamento por pedal, que foi o que eu estava falando para vocês, ó. Então eu não preciso tocar na lixeira para abrir ela, com os pés eu faço isso. Então é muito importante esse acionamento para que você não suje suas mãos e também para que você não tenha contato com lixo. Aqui a gente tem um saco, tá, que deve ser retirado sempre que houver necessidade ou dentro da frequência estabelecida no seu ambiente de trabalho, ok? Então, essa preocupação com lixo serve para qualquer praga, gente. Para moscas, para ratos, para baratas, pombos. Você cuidando da frequência de limpeza do lixo, você vai garantir o afastamento desses animais do seu ambiente. Além disso, algumas particularidades para alguns desses animais, né? Na verdade, o que eu vou fazer aqui é mostrar para vocês algumas coisas que você pode fazer em casa ou na cozinha para afastar esses animais, mas vocês precisam contratar uma empresa realmente. Quando a gente fala de estabelecimento de alimentação, a gente precisa contratar uma empresa especializada no controle integrado de pragas, tá? Para que ela vá aplicar as melhores técnicas para afastar esses animais. Mas no caso de moscas, uma medida simples é você substituir lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de sódio. Elas têm menos atração a esse tipo de luz do que as lâmpadas fluorescentes. Né? Evitar a entrada desses animais no ambiente colocando barreiras, por exemplo, colocando vedações de borracha na sua porta, colocando telas nas suas janelas. Então, você fazendo isso, você vai evitar a entrada desses animais. Você pode também usar algumas armadilhas luminosas. Existem alguns equipamentos com lâmpadas que têm substâncias químicas que atraem principalmente insetos e aí eles ficam aprisionados. Mas isso requer realmente a contratação de uma empresa para que ela vá distribuir a quantidade de armadilhas suficiente para o tamanho do seu estabelecimento. Com relação às baratas, não deixa de ser tão diferente assim. A gente precisa ter cuidado com o esgoto, porque é um dos principais caminhos que elas usam para entrar. Então, ter aqueles acionamentos para abrir e fechar a tampa do seu esgoto para evitar a entrada desses animais, fazer a limpeza adequada das superfícies. Por quê? Porque as baratas elas querem encontrar alimento. Então, onde houver restos de alimentos, vai haver essas pragas. Tá? Fechar buracos, frestas, ou seja, se você colocar aquelas borrachas nas portas, você vai evitar também a entrada de baratas, tá certo? Retirar o lixo, como a gente já falou. Com relação aos roedores,
evitar entulho, gente. Sempre que a gente tem entulho, os ratos conseguem se esconder com muita facilidade. Então, para a gente ter certeza que não existe ratos naquele ambiente, é bom periodicamente verificar se existe fezes, odores de urina, porque eles costumam deixar no caminho, né, algumas marcas, tá? Não permitir a entrada de pontos de roedores, ou seja, algumas aberturas que podem ter no prédio todo, no prédio como um todo, né, nos muros dos prédios. A gente tem que controlar essas aberturas para evitar a entrada desses animais no ambiente, tá certo? Na área de estocagem, a gente deve manter uma distância mínima de 30 centímetros entre a parede e os pallets com insumos de alimentos, tá certo? E da distância do chão ao pallet 20 centímetros. Pallets são aqueles materiais de plástico que a gente coloca no chão para não colocar o alimento no chão. Então, no armazenamento, que a gente vai falar sobre isso na competência 4, a gente tem que se preocupar em ter no nosso estabelecimento, no local de estoque, alguns desses pallets. Tá? Lá eu vou mostrar para vocês um deles. E aí a gente precisa ter isso no nosso local para não colocar o alimento no chão. Então, manter essas distâncias mínimas de 20 centímetros da parede, de 30 centímetros da parede, de 20 centímetros do chão, afasta, né, diminui a chance desses animais serem atraídos. Existem vários tipos de armadilhas. Armadilhas para capturar o animal vivo, existem iscas, então tudo isso você vai levar em consideração na hora de contratar uma empresa. Para o controle dos pássaros, é importante sempre manter as janelas teladas, né? E a ausência de resíduos no local de produção de alimentos. Se você se preocupar com a porta, com a janela e com o controle da limpeza, com certeza esses animais não vão estar no seu ambiente de produção. Por fim, para finalizar a aula de hoje, vamos falar da saúde do trabalhador ou do manipulador de alimentos. Esse tema é um pouco polêmico, porque ele vai exigir que o dono do estabelecimento tenha consciência da importância de ter principalmente o registro profissional do seu funcionário. Você, como funcionário, precisa ter sua atividade registrada em carteira funcional. E você, como gestor, precisa se preocupar em fazer o registro dos seus funcionários. Por que isso, gente? Porque para fazer o controle da saúde dos trabalhadores, o primeiro pré-requisito é eles estarem registrados como profissionais, né? Seja na função de garçom, cozinheiro, enfim, qualquer função que ele vá trabalhar na cozinha. Então, esse registro é feito no Ministério do Trabalho, tá certo? E ele vai incluir o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Nesse tipo de atividade, né, nesse programa, você vai ter exames admissionais, que são aqueles que a gente faz quando é contratado por uma empresa, exames demissionais, quando a gente é demitido pela empresa, exames de mudança de função, quando a gente sai de uma praça e vai para outra, ou sai de uma brigada de cozinha e vai para outra, tá? E exames periódicos ou de retorno do trabalho. Vamos supor que você teve um afastamento por motivo de saúde e aí vai retornar. Então é preciso fazer os exames periódicos e também exames de retorno do trabalho, tá, gente? Então é isso. Eu aguardo vocês na terceira competência e obrigada.